Isso aqui é uma coisa muito comum, né? Por que vem todas essas tensões aqui no primário? Não possui nenhum tipo de proteção e ele só pode ser instalado em local abrigado. Fator K4, portando aí algumas harmônicas aí no seu sistema. Olha a diferença de preço. É um transformador com as mesmas características padrão ABNT para uso particular. E olha esse transformador aqui, ó, com as mesmas características para uso de concessionária. R$102.000. No lado de alta, a gente teria 6 buchas. 3 ligaria o circuito de média que vem lá do cubículo e as outras 3 sairia com uma derivação para o próximo transformador. Ele é nada mais, nada menos 25% mais barato. Sejam bem-vindos ao quadro Análises. Nesse espaço, nós vamos discutir sobre instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras e orçamentos. Nesse episódio, eu vou te mostrar análises de propostas de diferentes tipos de transformadores para que você possa entender na prática o que realmente faz diferença no preço desse equipamento. Eu sou Lígia Matos e o tema do episódio de hoje é análise comparativa de propostas de transformadores. Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa primeira proposta que a gente vai avaliar. Aqui eu tirei todas as informações da empresa, tá? Mas isso daqui é uma proposta real. Tá? Isso aqui não foi inventado da minha cabeça, isso aqui é uma proposta real. Então, aqui indo para os parâmetros, né? Esses parâmetros que a gente acabou de ver aqui, agora vamos ver eles aqui na proposta. Aqui teria aqui os dados de quem está solicitando e tudo mais, e aqui começa a descrição dos transformadores, né? Transformador de potência, a seco, é o isolamento dele, ó, a seco, resfriamento por ar natural, a potência nominal dele é de 750 kVA, a frequência com que ele trabalha é 60 Hz, então até aqui, tá? Então ele é encapsulado em resina epóxi, sob alto vácuo, sem componentes propagantes de fumaça tóxica, chama, montagem aberta, para instalação em local abrigado, grau de proteção IP00. Gente, esse daqui é esse carinha que está aparecendo na tela de vocês agora. Esse daqui é o transformador IP00. Ele não possui encapsulamento. Ele é totalmente aberto, né? Não é adequado para estar sendo instalado ao tempo. Ele deve ser instalado em local abrigado. Então, é muito importante observar esses pontos aqui. Porque imagina, digamos que lá no projeto está a indicação de que o transformador é ao tempo e o desenho dele está lá ao tempo e na indicação lá do transformador está lá IP00. Aí você vai lá e orça o IP00, compra o IP00 e aí você instala esse transformador IP00 do lado de fora. Né? Se você não tem esse conhecimento, se você não entende o que significa esses dados. Certo? Então, muito importante ficar atento a esses parâmetros da proposta. Beleza? Então, IP00 não possui nenhum tipo de proteção e ele só pode ser instalado em local abrigado, de forma que ele fique lá isolado, cercado, né? Tem todo um protocolo aí a ser seguido para estar instalando esse transformador IP00. Beleza? Então, seguindo aqui, ó, a classe de tensão dele no primário é 15 kV. As tensões disponíveis aí do lado primário é 13.800, né? Eu vou falar em kV. 13.8, 13.2, 12.6, 12, 11.4. Então, isso aqui é uma coisa muito comum, né? Por que vem todas essas tensões aqui no primário? No lado de alta dele, ele possui um TAP de ligação. E ele permite que você conecte ele em níveis de tensão diferentes. Então, por exemplo,
você pode estar em uma região e o nível de tensão é 13,8. E aí você vai lá e só seta o tap do transformador para a posição de 13,8. Se esse transformador for conectado aí em uma região e a tensão lá de onde ele vai ser conectado é 12, né, 12 kV. Então, só muda o tap lá, de onde ele vai estar sendo conectado. Então, o NBI significa nível básico de isolamento. No caso desse daqui, ó, vai ser de 95 kV. Isso aqui também é um parâmetro que é decidido aí na fase de projeto, tá? A ligação desse transformador aqui é em triângulo no primário e em estrela no secundário, né? Tô vendo aqui, ó. Estrela no secundário, triângulo no primário. A classe de tensão no secundário dele é 1,1 kV, com tensão no secundário de 380 a 220, fator K4. Então, isso aqui é um transformador para aplicação industrial com o fator K4, né? Suportando aí algumas harmônicas aí no seu sistema. Esse fator K, gente, ele pode ir até os 50, tá? Mas comercialmente ele vai até aí valores próximos de 10 por aí, tá? Não passa muito disso, não. Obviamente, indústria é um negócio sem fim, é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer. Mas comercialmente, né, e olhando aí para situações mais comuns, é em torno disso aqui, tá? K4, o K4 é um dos mais comuns. Isso daqui é um fator definido em cálculo, definido pelo projetista, tá? Então, pode dar o que der. Pode dar o que der, depende dos equipamentos lá do sistema, da instalação. Então, enrolamentos em alumínio, que é um parâmetro importante. Esse enrolamento ele pode ser em alumínio ou em cobre. Se o enrolamento é em alumínio, ele é mais barato, né? Cobre é mais caro. Impedância de 6%. Transformador fabricado e ensaiado conforme ABNT 5356, transformador aí a seco, né? É muito importante verificar se o transformador ele é conforme a ABNT, conforme a norma. Porque existem fábricas de transformadores que fabricam transformadores sem ser conforme a norma, né? Então, aqui, quando ele é conforme a norma, você garante que ele foi ensaiado, né? Possui ali uma segurança maior quanto à informação dos parâmetros que ele foi ensaiado. Esse transformador aqui também, ele foi considerado equipado com os acessórios e componentes constantes na tabela abaixo. A tabela abaixo aqui, no caso, seria essa listinha aqui de informações. A gente já vai ver, mas vamos só dar uma olhadinha aqui nesse tópico aqui, ó. Aqui está informando que esse transformador ele é padrão ABNT. O que isso significa, gente? É uma indicação de que esse transformador ele só pode estar sendo utilizado em uso particular, né? Se não vem aqui o nome da concessionária a que ele se destina, isso indica que ele só pode estar sendo utilizado em uso particular. E o que isso quer dizer, né? O que seria esse uso particular? Quer dizer que ele pode ser utilizado dentro do empreendimento, ali, depois da medição da concessionária. A concessionária ela só vai intervir até a medição. Da medição para dentro, aí você pode utilizar equipamentos conforme você ache melhor. Agora, se esse transformador ele fosse destinado para se conectar com a concessionária, aí não, aí ele deveria estar conforme as normas da concessionária, a BNT e normas da concessionária. Um ponto importante, transformadores que eles possuem padrões de concessionária, eles têm algumas características físicas que são diferentes. Por exemplo, o material do enrolamento, né, primário deve ser de cobre, já que quando ele é só padrão ABNT não há essa exigência, você pode usar alumínio, e essas características encarecem mais o transformador. Então,
se esse transformador ele é de uso da concessionária, pode esperar que ele vai ser mais caro, sem sombras de dúvidas. Tá? Então, isso aqui é só um adendo, tá? Só uma observação. Quando você vê isso aqui em uma proposta, você já sabe que ele não pode ser utilizado em concessionária. Se aqui vem o nome da concessionária, aí tá certinho, tá de acordo com o padrão da concessionária, mas ele vai ser mais caro. Tá? Então, só para deixar claro onde é que você estaria utilizando um transformador como esse. Você tem lá um empreendimento, uma indústria, a indústria recebe ali, é conectada ao sistema elétrico da concessionária em média tensão, estou dando um exemplo hipotético, tá? Então, fez ali a medição ali no cubículo de entrada, né, naquele painel de média tensão ali na entrada. Dali para frente, você pode estar distribuindo a energia elétrica dentro daquele empreendimento utilizando quantos transformadores você achar necessário, né? Então, que nem eu falei, às vezes na indústria tem diferentes níveis de tensão devido ao uso de equipamentos internacionais, ou mesmo por quaisquer outros motivos, você precisa estar utilizando aí, às vezes, 2, 3, 5 transformadores, dependendo do porte da indústria, né? Ou até mais que isso. Então, é um ponto para você ficar atento, né? Para você entender como é que funciona a mesma coisa, tá, gente? Então, transformador de uso particular pode ser padrão ABNT, tá? Quer dizer que ele foi ensaiado e que ele está ali de acordo com as normas nacionais, mas ele não atende a padrões de concessionária. E aqui, ó, quanto que deu o valor dele, ó? 105.840. Então, esse aqui é o valor dessa proposta aqui. Nessa parte aqui de baixo, ó, que a gente vai estar observando? Isso aqui são itens gerais mesmo, vai falar aqui qual que é a temperatura máxima que ele consegue operar, né? Vai falar que aqui um parâmetro importante, ganchos para suspensão. Isso aqui, ó, são ganchos mesmo que é utilizado para movimentar o transformador, né? Então ele vem lá no caminhão, chega lá na obra, você vai descer o transformador para instalar lá. Então vai vir os ganchos lá para você conectar a máquina lá que vai descer o transformador para içar ele, né? Içar, levantar, descer e colocar ele lá no local adequado. Então, esses aqui são os ganchos para suspensão. Possui 4 ganchos aqui, de acordo com a proposta. Pontos de aterramento instalados diagonalmente, possui 2 pontos de aterramento. Aqui, ó, indica que ele possui sistema de ventilação forçada completo. Então, ele vai estar se utilizando um sistema de exaustão ali, né, de ventilação para tirar mesmo o calor ali sobre o transformador. Então, essa aqui foi a nossa primeira proposta. Indo aqui para essa nossa segunda proposta, eu trouxe aqui uma proposta comparativa. Para quê? Para que a gente possa verificar aqui o que a gente viu no slide anterior, né? Aqui eu trouxe um transformador que tem as mesmas características do que a gente viu anteriormente, porém a única coisa dele que vai estar diferente aqui é a classe de tensão. E do outro, enquanto que era aqui, ó, 15 kV, esse aqui é um de 36 kV, mas todo o resto dos parâmetros são iguais. Como eu mudei a minha classe de tensão, o meu NBI ele também muda, tá? Então, para a minha classe de tensão de 36 kV, eu vou ter um NBI de 150 kV. Nesse caso aqui, ó, a gente vai observar que tudo aqui, conforme eu tinha falado, é igual, né? Ó, potência nominal 750 kVA, os níveis de tensão primário vai mudar, né, obviamente. Esse daqui, ó, é um transformador que eu tinha pedido orçamento dele para conectar ele em uma rede de 34,5 kV. Então, a classe de tensão para esse nível de tensão primário aqui seria essa aqui de 36 kV mesmo. Mas são as mesmas características, ó, IP00, mesma coisa. E isso aqui a gente viu, ó, o preço dele subiu em torno de 10%. Enquanto que esse aqui, 116.470, esse aqui, ó, 105.840.
Transformador é um item caro e que pequenas variações de percentual aí, né, 10%, isso dá um impacto grande no preço, né? Então, um, um item importante de você ficar atento para confirmar se isso aqui está de acordo lá com as características do sistema que você vai conectar. Porque já pensou, seu sistema lá é 15 kV e você vai lá, fecha uma compra de um transformador de 36 kV, né? Então você vai ter um problema aí, né? Vai pagar mais caro, vai depois ter problema para destrocar esse transformador aí, né? Então, um ponto importante aí. A gente também para ficar ligado nos preços, né? Ó, veja aqui uma diferença boa aí de 10%. Beleza? Então, indo aqui para o próximo, a nossa próxima proposta aqui, ó, uma proposta de transformador do tipo pedestal. Então, aqui a gente tem as mesmas características, né? Potência nominal aqui, nesse caso aqui vai ser de 300 kVA. Esse transformador é a óleo. Tensões primárias disponíveis lá, né? Que nem eu tinha falado já. 13.8, 13.2, 12, 11.4 e 10.8. São as tensões disponíveis aí para eu estar setando o TAP do primário, tá? É regulado através de comutador de carga. A classe de tensão desse transformador aqui é 15 kV. Ligação tipo radial simples. 3 buchas na alta tensão. NBI no primário de 95, ó, classe de tensão 15 kV, NBI de 95. E de 95 no primário, né? E 1.2 no secundário. A ligação primária é em triângulo e a tensão secundária vai ser 380-220 com a ligação em estrela, né? Falei anteriormente, larga maioria de utilização aí de transformadores com o fechamento triângulo no primário e estrela no secundário. Sempre com neutro acessível aqui, né? A gente tira o neutro lá do centro de estrela. Nesse caso aqui, ó, o fator K, 1. Então, isso quer dizer o quê? Se eu for estar conectando esse transformador em um sistema que vai ter presença de harmônicas, eu vou ter que ter consciência de que a minha capacidade de potência nominal não vai ser 300 kVA, vai ser menor que isso, né? Vai dar uma decaída aí, devido ao aquecimento que a gente tinha visto anteriormente. Então, aqui, ó, esse é um ponto que eu queria mostrar para vocês. Ó. Fabricado e ensaiado conforme a NBR 5356, e ele é ó, padrão CPFL, com enrolamentos de cobre e alumínio. Esse transformador aqui, ele é padrão concessionária, é padrão CPFL, né? Foi feito para ser conectado ao sistema da CPFL. Então, nesse caso aqui, ó, a concessionária ela exige que o enrolamento do primário ele seja em cobre. E o do secundário ele pode ser cobre ou alumínio. Só que como o cobre ele é mais caro, então a gente vai usar ele o mínimo possível. Então é muito normal, comum, em transformadores de concessionárias a gente utilizar o primário com material cobre, enrolamento do primário com material cobre e enrolamento do secundário com material de alumínio. Tá, gente? Então aqui, ó, vou só mostrar para vocês. Pronto, perfeito. Pronto, tá aqui, ó. Isso daqui é a norma da concessionária CPFL. É a norma que vai tratar das características do transformador de distribuição do tipo pedestal, né, que é esse que a gente está avaliando aqui na nossa proposta. Então, aqui nessa norma vai nos dizer o seguinte: ó, os enrolamentos de alta tensão devem ser constituídos de fios de cobre. Os enrolamentos de baixa tensão poderão ser constituídos de fios de cobre, de chapas de cobre ou de alumínio.
Então, a concessionária, ela exige que o lado de alta, né, o lado primário ali do transformador, ele possua um rolamento com material de cobre. Dessa forma, isso deve ser obedecido e isso é uma coisa até para ficar atento quando for pedir proposta, de que se foi considerado isso mesmo, né? Às vezes, sei lá, a pessoa esquece, não ficou atento, no caso o vendedor, né? E acabou ali considerando os dois lados de alumínio. E aí na hora que você compra o transformador, vai lá ligar, a concessionária vê lá a documentação do transformador e vê que os dois lados é de alumínio, vai e não conecta. Então, problema aí no andamento da fluxo da obra, né? Finalização aí da obra. Então você vê, gente, são detalhes, mas são coisas que, se você entende desses pontos, isso te dá fluidez no seu trabalho. Te faz ter jogo de cintura ali de não deixar o serviço parar por causa de características de material, por causa de falta de atenção na hora que for pedir uma proposta. Tá? Então são itens assim que parecem ser bobos, mas que fazem uma diferença enorme na fluidez do trabalho de um profissional que está ali cheio de atividades e que sente que muitas vezes ele não consegue evoluir por conta que essa falta de conhecimento faz com que ele cometa muitos erros no dia a dia dele. Né? Então, esses conhecimentos aqui que eu estou trazendo para vocês são conhecimentos práticos do dia a dia de um profissional que precisa lidar com especificações, com características técnicas de materiais, tá? Então, isso aqui não é material teórico, né? Isso aqui não é falácia, isso aqui é vida real, tá? Então, fiquem atentos a esses aspectos aqui que eu estou falando para vocês, tá? Porque realmente isso aqui faz diferença no dia a dia do profissional. Então, voltando aqui, ó, como eu tinha falado, aqui informa para a gente que esse transformador ele é para trabalhar lá na CPFL. O valor dele é R$ 102.753, né, que é o valor fechado da proposta. E aqui está considerando todos os acessórios aqui que tem nesse quadrinho aqui, ó. Veja que como esse transformador ele é a óleo, ele vai ter alguns itens relacionados à parte a essa parte do óleo mesmo, né? Aqui, ó, manômetro, vai estar lá medindo, termômetro para o óleo. Então você vê que tem coisas que são pertinentes ao próprio material isolante ali do transformador, né? São acessórios. Ah, olha, isso aqui é uma coisa importante. Aqui, ó, não, tem uma observação. Não estamos prevendo no fornecimento do transformador conector cotovelo reto para acoplamento à bucha do primário, para-raios, chave fusível, chaves seccionadoras e disjuntores. Ou seja, esse transformador está vindo limpo e seco. Ele não tá considerando aqui na proposta dele proteção de alta e de baixa. Né? Isso aqui são itens que você teria que comprar por fora ou pedir para ele incluir, né? Porque ele está te informando aqui que não está incluindo. E também uma coisa mega importante aqui, ó. Conector cotovelo reto para acoplamento à bucha do primário. O que é isso aqui? Ó? No transformador pedestal, quando você vai ter uma situação em que você vai conectar o circuito de média tensão no transformador e daquele transformador, ele vai derivar para um outro transformador, no lado de alta, a gente teria 6 buchas. 3 ligaria o circuito de média que vem lá do cubículo, e as outras 3 sairia com uma derivação para o próximo transformador. Isso é muito comum de acontecer, a gente ter mais de um transformador conectados no mesmo circuito de média. E a derivação é feita dessa forma no caso de utilizar
transformador pedestal, tá? Nesse caso aqui, ó, veja que a indicação da proposta fala que esse transformador ele é radial. Quando o transformador pedestal ele vem com esses 6 terminais do lado de alta, né, que eu estou falando com vocês, e um é para a chegada do circuito e outro é para a saída do circuito de média tensão, para que ele vá derivar para um outro transformador. Quando você tem essa situação, isso é chamado transformador do tipo anel. O transformador do tipo anel é esse transformador que você consegue fazer essa derivação, né? Ele vem com 6 buchas ali do lado do primário. Quando ele é do tipo radial, a gente chama também de terminal. Tipo assim, pode ser feita a derivação dele, mas essa derivação ela vai ser feita a partir de conectores, porque o transformador radial ele não possui essas buchas adicionais aí para fazer essa derivação. Ele só possui as 3 buchas de entrada. Quando o transformador ele é de concessionária, normalmente eu já vi isso aqui em 2 concessionárias, então eu estou deduzindo que isso pode acontecer em outras também. Eu já vi isso na CPFL, eu não me lembro o nome da outra agora, mas eu já vi isso em uma outra. Então, eles não permitem que seja utilizado transformador anel, não tem na norma deles transformador do tipo anel. Então, se você vai ter uma instalação que vai precisar de mais de um transformador e essa rede ela é da concessionária, ela não é uma rede particular, você só pode estar comprando o transformador radial e essa derivação ela é feita a partir do conector do tipo cotovelo, que é esse que está aparecendo aí na tela de vocês agora. Esse conector ele permite que seja feita a entrada do cabo e a saída, né, para que seja conectado ali ao próximo transformador, tá? Então isso aqui é só um ponto, uma observação aqui, um ponto de atenção por causa dessa observação aqui do vendedor, tá? Isso aqui é um ponto importante. Caso fosse ser utilizado mais de um transformador, teria que se preocupar de comprar esses conectores aqui, tá? Para fazer conexão dos demais transformadores. E uma outra coisa. Quando você vai fazer uma derivação de um transformador para outro, utilizando esse conector do tipo cotovelo, a bucha do transformador, ela não pode ser do tipo porcelana. Ela tem que ser do tipo plug-in. Que é essa daqui, ó, que está até considerado, ó. Bucha do tipo plug-in, tipo poço. Que é essa daí que está aparecendo na tela de vocês agora, ó. Esse daí é o tipo de... Eu vou colocar aqui em cima, a bucha do tipo porcelana, que é a mais comum. E aqui embaixo, vocês estão vendo aí a bucha do tipo plug-in, que é utilizada nessa situação de você estar utilizando conectores, tá? No lado de alta do transformador. Beleza, gente? Só para fechar aqui o entendimento dessa proposta. Aqui, ó, primário, bucha do tipo plug-in, secundário, bucha porcelana normal, né? Então, primário plug-in, secundário porcelana. E aqui essas observações referentes à concessionária. Bom, gente, então vamos agora aqui para a nossa próxima proposta. Eu também trouxe uma proposta comparativa para vocês entenderem sobre esses itens que fazem diferença no preço. Como eu falei, ó, esse transformador aqui que a gente viu na proposta anterior, ele é um transformador de concessionária, né? Homologado e tal, e ali com todas as características pertinentes e exigidas pela concessionária. Já aqui, ó, esse transformador aqui ele vai ter as mesmas características. Ele é pedestal, 300 kVA em óleo, com as mesmas tensões primárias, com as mesmas tensões secundárias, exatamente igual, mesmo fator K, é ensaiado pela NBR 5356, porém ele é padrão ABNT. Ele
possui todas as características do transformador anterior, porém ele é padrão ABNT. Ele não será conectado à concessionária, nesse caso aqui. Olha a diferença de preço. R$ 76.102 para o transformador com as mesmas características, porém padrão ABNT, para uso particular. E olha esse transformador aqui, ó, com as mesmas características para uso de concessionária, R$ 102.000. Ele nada mais, nada menos, é 25% mais barato. Em torno de 25% mais barato. Em um item de em torno de R$ 100.000, 25% é muita coisa, gente. Então, assim, na hora que você vai pensar ali a solução, você vê que um detalhe desse tem uma diferença enorme no valor agregado ali do projeto, tá? Então, isso aqui é só um ponto aí de uma observação aí, né, para vocês. E para fechar aqui o ciclo, eu trouxe também uma proposta de transformador do tipo selado. O transformador do tipo selado, ele é um transformador para utilizar em poste. Esse aqui é aquele transformador lá para estar sendo utilizado em poste. Esse daqui, ó, ele possui as mesmas características do anterior, né, ó, 300 kVA, 60 Hz, é a óleo, né, 15 kV, mesma classe de tensão, as mesmas tensões aqui, o mesmo NBI, classe de tensão no secundário também era a mesma, nível de tensão no secundário também é a mesma, porém, e esse daqui, ó, padrão CPFL. Olha a diferença de preço de um transformador que é do tipo selado a óleo, R$ 36.000. E olha quanto que custaria esse mesmo transformador padrão CPFL aqui, se ele fosse do tipo pedestal. R$ 102.000. Lógico, né? A gente não vai olhar só para o preço do item, porque aqui, se a gente for estar utilizando transformador em poste, eu vou ter que colocar o poste, né? Às vezes eu vou ter que fazer a rede ali, então a mão de obra ali já vai ser maior. Então, tudo isso são coisas que devem ser avaliadas, né? Mas a diferença é enorme. Então, essa diferença aqui, ela é de 65%, em torno de 65% mais barato se você trocar ali a solução do transformador pedestal pelo transformador do tipo a óleo aqui em poste. Porém, deixando claro, né, que não é simplesmente olhar o item unitário, né? Você tem que ver o contexto ali. Isso aqui é o mais feio, né? Para você estar trazendo ali uma rede aérea, dependendo da situação ali de como é o empreendimento, vai ficar feio, o cliente não aceita. Também tem aqui outros custos agregados, por exemplo, o custo do poste ou o tamanho da rede ali que você vai ter que trazer até aqui, até o transformador. Então, tem que observar tudo isso, se dá para trazer essa rede aí aérea, como que seria feita essa solução. Então, isso aí já é uma outra coisa para pensar, mas eu chamo a atenção aqui para o preço do item, R$ 36.872, 65% mais barato. O mesmo item, com as mesmas características técnicas, né? Eu teria a mesma serventia ali no sistema. Então, vocês observarem como, na hora que o projetista vai pensar na solução, como ele deve observar todo o contexto. Não é simplesmente só um transformador, é um item de quase de R$ 100.000, né? Quando a gente fala de aplicação de técnicas para verificar se uma solução é viável ou não, é você fazer esse estudo. Então, daí a importância de você entender de uma solução de engenharia, de como que é composta uma solução de engenharia, de como fazer uma composição de solução de instalações, para você saber fazer aí uma análise de viabilidade da solução. Beleza, gente? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, vocês tenham aproveitado bem aí a aula e sirva aí para vocês aplicarem no cotidiano de vocês aí e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.